Isso aqui, né? O Renato botou aqui, ó. A ideia do MBL ter um partido pra chamar de seu existe desde 2016. Isso é verdade, né? Eu já contei isso, tá até inclusive no livro do nosso impeachment. O nome Missão surgiu pela primeira vez em 19. Não quero me gabar, mas fui eu. De lá até 23, muitas discussões, planilhas, conversas e muito... E se? Estatutos tiveram uns 3. A primeira logomarca remetia a um partido cheio de metas a serem atingidas, como se a política pudesse ser resolvida apenas com a técnica. O número, já falaram alguns. O 14 sequer poderia ser cogitado nesses tempos. Todo esse tempo de imaginação, planejamento e até um pouco de hesitação fizeram com que tudo acabasse sendo executado no tempo certo. O MBL nunca esteve tão forte, preparado e cercado de boas pessoas. Deram uma... Beleza. Aí o Renato vai indo e tal. Olha que legal que ele mostra. A onça bebeu água. Ó. Missão Núcleo, 12 de dezembro de 2019. Só pra falar pra vocês, tá? O nome Missão já existia em 2019. Esse nome foi criado em 2019. E eu me lembro, né? Pensando na lógica da missão. Querem que eu conte aí um pouquinho da história? Hoje tem o dia inteiro, né, pra falar disso, né? Basicamente era o seguinte, galera. Que isso? Gentili no chat com a gente aqui hoje. Caracoles, o Gentili tá aqui. Grande, um beijo ao Danilão, tá? Um beijo ao Danilão. É o seguinte, Danilo, você sabe que só existe um presidente no meu coração e não sou eu. Até porque eu me odeio. Então, saiba disso. E na verdade, assim como a partido Missão datado, né, a ideia como missão de 2019, eu vou contar a história, a candidatura de um certo humorista que a gente admira demais. Não só como humorista, como profissional, como homem, cara. Um dos caras que eu mais admiro nesse país, e é raro a gente admirar pessoas aqui. Eu me lembro de eu pentelhar esse cara em 2017. Falei, cara, é você. A história dele. Recentemente, até contar, né? O Danilo acho que deu uma entrevista. E aí meu pai que é meio alheio a tudo, foi ficar assistindo. Meu pai falou assim, cara, quase chorei com a história do Danilo Gentili. Realmente, o Danilo tem uma história incrível. Enfim, né? Para mim, o Danilo tirar o Danilo da vida maravilhosa que o Danilo tem, que ele é um cara que tem sucesso, faz o que gosta, trabalha com humor, tem os hiperfocos de maluco dele. Eu tava reparando, né, quando eu fui lá no programa dele, no Roda Solta, e um dos hiperfocos que eu reparei do Danilo é selecionar malucos pra fazer humor maluco com ele. Então os malucos estavam com ele. Aí quando eu me toquei disso, enfim, eu vi que foi o garçom reaço e falei, puta, esse cara, mano, ele se diverte com coisas peculiares, cara. Muito bom. Mas, retornando. Rapidinho, antes de você continuar, além do nome, estão me cobrando aqui pra falar da origem da onça. Quer botar aí? Está na tela. Ó, pra quem não sabe, a NCE Filmes é a empresa de filmes do meu irmão, né? E, hoje tem um dia de ficar contando história aqui. Posso ficar contando história aí, galera? Pode! Então vamos lá. Então antes de ir pra parte de missão 2019, né? Vamos começar a contar a história. Vocês sabem, né, que eu era um empresário falido, né? Lá em idos de 2000 e... Vamos mudar, vai. Vou contar essa é uma longa história. Eu sempre gostei de política, tá? Sempre gostei. Se for pegar lá pra 1989, quando eu desperto pra política, 1989, porque tinha as eleições presidenciais e eu achava aquilo o máximo. Eu lembro que meu avô, o pai do meu pai, tinha ido pra Brasília pra alguma coisa. E aí eu lembro que eu fui com eles, de Del Rey. Eu, meu pai, meu avô. E aí eu lembro que eu conheci Brasília ali naquela época. E 89 era o ano da eleição presidencial. E meu pai odiava o Lula. Né? E meu pai começou a explicar como é que eram as eleições. Eu comecei a decorar o nome de alguns partidos. Eu lembro que o PL era dois patinhos na lagoa. Achava um número muito engraçado. O número do PL é 22, dois patinhos na lagoa. E... tinha o Caiado, tinha o Afif, tinha o Maluf, né? Enfim. Aí na época surgiu o Collor, e o Collor era o nome pra derrotar o Lula. E então eu tinha que ajudar a derrotar o Lula. E aí, mano, andava com bandeirinha do Collor, eu tinha 5 anos de idade, né? A bandeirinha do Collor, ficava na escola defendendo o Collor, falava que o Collor era o máximo. Eu já gostava muito do Ayrton Senna, então o Collor e o Senna e o Jaspion são muito legais, você não tem que gostar deles, né? Enfim. Crianças, né?
Mas eu gostava de política, acompanhava política, acompanhei o impeachment do Collor depois. E final dos anos 90, cara, eu já tava... Não, nos 97, 98, eu lembro que eu ganhei O Príncipe do Maquiavel, eu li, gostava de ler, eu sempre fui ligado à história. Digo isso porque aí em 2002 para 2003 eu presto vestibular, entro na USP em 2003, na Faculdade de Direito da USP, e lá eu começo a fazer política acadêmica, aí eu desperto para o fazer política. E aí começo a estudar, começo a ler autores e começo a conhecer pessoas muito inteligentes, todas à esquerda, né? Mas pessoas brilhantes, né? E, assim, minha grande escola foi a Faculdade de Direito da USP, tanto que isso me estragou. Eu não gostei do curso, achei o curso de Direito chato, mas fazer política no Centro Acadêmico 11 de Agosto, que sempre foi, não sei se ainda é, o centro acadêmico mais rico do Brasil, né? Porra, Jânio já foi de lá, grandes homens da política brasileira foram de lá. Aí eu montei meu primeiro partido, que era o Movimento Resgate Arcadas, né? O Movimento Resgate Arcadas ganhou várias eleições pro Centro Acadêmico 11 de Agosto. Lá eu tomei um golpe, eu ia ser candidato a presidente e ganharia a eleição para presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto em 2005 para 2006. Mas eu tomo um golpe dos meus próprios amigos ali, né? E aí eu jurei nunca mais fazer política. E aí eu fui trabalhar junto com o meu pai. Eu não queria ser estagiário de direito, já não estava gostando do mundo do direito, mas queria trabalhar com recuperação de empresa. Eu fui trabalhar com meu pai. Meu irmão, nessa época, começou, e é muito importante colocar eu e meu irmão nessa trajetória, porque meu irmão, ele começou, surge o YouTube, acho que 2006, 2007, meu irmão começa a gravar vídeos pro YouTube. E aí gravou o famoso vídeo de Emo Day, que estourou. E meu irmão falava que ele queria ser produtor de cinema. Tá? Então onde estava cada um dos fundadores nessa época? O Kim Kataguiri nasceu em 97, 2006, 2007, ele era uma criança de 10 anos, ele estava assistindo seus animes. O Riso, você estava fazendo o que em 2006, 2007, Riso? Eu tava no ensino médio. Riso estava no ensino médio. Tinha zero interesse político na época. O Pedro Deirô estava discotecando e começando preparar o caminho para fazer sucesso com o bonde do rolê. O Pedro acaba ficando famoso ali entre 2007 e 2008, famoso mundialmente. E ali eu começo a trabalhar com recuperação de empresa. Meu irmão começa a gravar os vídeos dele no YouTube. A gente monta uma produtora do YouTube, uma das primeiras de humor do Brasil, tá? Que chamava Los Gringos Produções. Só que era tudo, né, o YouTube não pagava, era tudo muito tosco, muito rude, mas era divertido. E aí meu irmão ficou com isso na cabeça. Só que aí, né, eu e meu pai, a gente começa a recuperar várias empresas, começa a ir daqui, ali e tal, tudo aquilo que depois virou os ataques dos 400 milhões. Meu irmão vem trabalhar conosco, especialmente no financeiro, então eu sempre ficava muito no operacional, comercial, meu irmão no financeiro, a gente trabalhando aqui, numa ali e tal. Até que isso vai cansando e vem a crise de 2011, né? 2009 eu vou para famosas viagens para Suécia e tal. Aí 2011, 2012, meu irmão se cansa disso, né? E aí meu irmão ele quer ir trabalhar com o que ele gosta. Ele vai estudar cinema e aí ele se muda para São Paulo. Acho que 2013 ele se muda para São Paulo, 2013. E eu também percebo que aquele mundo lá do que eu tava trabalhando tava me deixando mal. Comecei a ter depressão, ficar trabalhando com coisas que eu não gostava, enfim. Aí, 2013, meu irmão funda essa aí que tá na tela, a NCE, tanto que no começo ele chama 2013 Filmes, né? MMXII, né? Que é de 2013. E nessa época ele fala em montar um escritório em São Paulo. Eu, nessa época, organizo uma manifestação lá. Na verdade, eu roubo uma manifestação da esquerda nas famosas jornadas de 2013. Ali em 2013 a gente conhece o Pedro Deirô. A gente conhece o Pedro Deirô, Riso, em 7 de setembro de 2013. Caramba! Olha que épico, né? A gente fez uma festa num sítio, chamou um Pedro e lá eu conheci o Pedro e a gente falou, mano, vamos juntar produtora musical, produtora de cinema, vamos trabalhar com política e tal. Aí eu fiquei falando de libertarianismo com o Pedro, enfim. E o Pedro é um cara que diz, pô, o Pedro fez sucesso, Pedro, né, o Paul McCartney citava o Pedro, né? O caralho, o Pedro é pica, meu Deus, caralho, que animal. Aí eu fiquei de virar compositor pros artistas do Pedro, você sabia disso? O Pedro tinha lançado Banda War, ele é um dos caras que descobriu o Pablo Vittar. Conta mais dessa história. O Pedro, né, depois de ter feito sucesso na gringa, o Pedro volta pro Brasil, continua tocando com a banda dele, mas uma das maneiras que ele e o sócio e membro da banda dele, o Gork, fizeram para crescer aqui no Brasil é se tornarem produtores musicais. Então eles começaram a achar artistas, em geral, do universo alternativo e do mundo
trans, gay, não sei o quê. E eles começaram a produzir essas pessoas, né? Então tá aí, ó. Como um fundador do MBL, deu o pontapé inicial para a carreira de Pablo Vittar. Né? Matéria. E sabe de quem é essa matéria? Quem? Não acredito. Não acredito. Né? Grandes jornalistas sabem identificar grandes movimentos políticos. Posso falar? Eu lembro perfeitamente do dia. Cadê minha câmera? Eu lembro perfeitamente do dia que eu estava lá no escritório do MBL. O Pedro me chamou no canto e abriu o notebook dele pra mim e falou: olha só essa artista que eu tô fazendo vídeo. E era Pablo Vittar. ninguém conhecia nada, assim, muito louco isso. E o Pedro, ele era um produtor e tal. E eu me lembro, cara, olha só como é que é a história. Havia uma outra Pablo Vittar que eles estavam lançando. Uma outra, que chamava Mitra. Não. Chamava Mitra. Olha as coincidências do mundo. E aí o Pedro falou: Renan, você é compositor, né? Eu falei: sou. Escreve umas músicas. Cara, eu saí fazendo letra dar com pau. Aí tinha uma boy band também que o Pedro tava produzindo. E ele falou: escreva música. Toma ele música pra... Então eu, além de tudo, antes de fundar o MBL, eu tava escrevendo letras de música pra esses artistas do Pedro. Né? E o Pedro: pô, você escreve bem, manda aí, não, melhor isso aqui. E a gente foi criando, foi desenvolvendo uma amizade. Né? E... louco isso, né? Você sabia disso ou não? Não sabia. Você escrevia pra ele, não sabia. Então, assim, só pra falar, eu escrevi uma letra trans pra uma cantora chamada Mitra. que acho que nunca deu certo. Não, acho que nem surgiu essa Mitra aí. Essas coisas que você revela no dia que o seu partido bate... Depois eu terminei com uma tatuagem do deus Mitra, né? Que não tem nenhuma relação com isso. Inclusive é um deus extremamente masculino, guerreiro, de uma religião de mistérios que mulheres não podem participar. Então o Mitra aqui não tem nada a ver com a Mitra ali, tá? Prosseguindo, o tempo vai passando, a gente monta ali o escritório. O escritório era para trabalhar com uma espécie de ONG de ideias políticas, mais um movimento, mais uma produtora de vídeo, que era a NCE, do meu irmão, que tinha como símbolo uma onça, mais a produtora de bandas e artistas do Pedro, entendeu? E a gente rachava o aluguel. Só que assim, logo no começo eu trouxe, através de um cara de Vinhedo, que era um amigo meu, que era o Rubinho Nunes, um candidato a deputado estadual, porque o ano era 2014, que era o Paulo Batista. Aí a gente lança o Paulo Batista para deputado estadual, sem dinheiro nenhum, aí faz essa campanha do raio privatizador, que querem ver aí? Lógico. Que isso foi pro nosso primeiro hit, né? Não esse vídeo, era um outro, né? Mas esse foi o segundo e era muito bom. A guerra entre humanos e comunistas se alastrou por toda a galáxia. E apenas uma pessoa tem o poder de mudar este destino. Paulo Batista! Isso era muito bom, velho. Essa música eu compus no... Esse é o grande Fred Raul, um dos fundadores, que é sócio da Wake, que faz minhas camisetas de Mitra, tá? Essa música eu compus no... Como chama aquele aplicativo de música da Apple que vem? Que vem com... GarageBand. O GarageBand, eu fiz o GarageBand isso aí. Vai lá, pode ir. 5 de outubro, vote no Batista, raio privatizador. Pausa. Tanto que a voz tá cantando raio privatiza. Sou eu. A guitarra que você tá ouvindo de fundo é minha. E tem uma voz que é a do Pedro, que o Pedro tinha uma tese que tinha que fazer o número entrar com mensagem subliminar. Então fica o Pedro no fundo. 4, 4, 7, 7, 7, 4, 4. E a voz 4, 4, 7, 7, ela vai aumentando. O Pedro faz assim, no começo você quase não ouve 4, 4, 7, 7, 7. Mas tem o tempo todo. E no final tá mó alto 4, 4, 7, 7. Dá uma olhada no comecinho como fica de fundo, ó. 4, 7, 7, 7. 4, 4, 4. Privatiza o metrô, privatiza a Unesp. Privatiza o metrô, privatiza a Unesp. Meu amor, privatiza.
Ah, Mulewski! Ah, Mulewski! 44777. Você viu como o 44777 termina alto no final, né? Isso nos alçou, assim, ao game político. A gente foi pro New York Times, fez matéria disso, é real. New York Times, a Folha fez várias matérias da gente. A gente começou a criar o que a gente chamava da estética da zoeira da direita no Brasil. E isso era muito inovador. A gente tá falando de 2014, galera. Isso é muito antes do Trump virar o fenômeno. Em termos de linguagem, de inovação na linguagem política, a gente é precursor de boa parte das coisas que aconteceram no mundo. Tá? E isso foi muito revolucionário para tudo que veio acontecer aqui no Brasil e no mundo. Então, boa parte dessas estéticas, dessa linguagem de forchan que a gente tem, tal, brincava com isso, com o que a gente tinha ali. A gente era, tipo assim, tava na vanguarda da linguagem. Bons tempos, assim, né? E isso fez a gente surgir. Mas, assim, tô contando toda essa longa história, né, para chegar na questão partido. Desde o começo, desde a nossa fundação, a gente tinha entendido que precisamos ter um partido. Porque logo que assim, quando a gente negociou pro Paulo Batista ser candidato a deputado estadual, ele já estava sendo sabotado pelo próprio partido. Assim, não deu, já estava sendo sabotado pelo partido. E a gente descobriu que o partido tinha todas as artimanhas e falou, puta, mano, a gente tá aqui no último da fila. E eu queria lembrar também uma coisa engraçada. Eu, né, já odiava o PT há muito tempo. Então em 2010, quando o Serra concorreu contra a Dilma, eu lembro que eu falei, cara, tá horrível a campanha dos caras. E aí eu falei, cara, vou tentar ajudar o PSDB. Eu fui no PSDB, passei o vídeo, eu fui lá e me filiei. Eu e meu irmão nos filiamos no Bruno Covas, no final do Bruno Covas, lá na Lesp. E eu falei, gente, eu participei de eleições em centro acadêmico, eu conheço um pouco disso. Eu queria ajudar vocês a reformular a juventude de vocês. Eles, não, apareça numa reunião da juventude. Aí eu fui numa reunião da juventude do PSDB. Eles eram velhos. Eu falei, que porra é essa? Era um puta negócio chato pra caralho. Eu fui lá em 2010. Aí eu falei, nunca mais boto o pé nessa merda. E então, eu já tava com isso na cabeça, com o problema do partido. E aí a gente tentou em 2015, já com o MBL tendo surgido, montar algo lá com o pessoal do PSL, não deu. Aí o nome disso seria Livres, tanto que surgiu aquele movimento Eu Sou Livres, um movimento Livres, que é basicamente uma ideia nossa. E o Fábio Osterman e uma turma que tava conosco achou por bem, não, vamos romper com o MBL, vamos ficar com o PSL e vamos variar o Livres. E aí eles terminaram tomando um toco em 2018, que chutaram essa turma pra fora e botaram o Bolsonaro pra dentro. E aí a história que você sabe, Bolsonaro presidente pelo PSL e tal. Mas quem começou as conversas com o PSL, pra ficar claro, fomos nós, né? Então, só pra vocês verem, o PSL, o 17, o Bolsonaro, fomos nós que abrimos essa conversa. Eu não vou falar quem, mas eu lembro que quando não rolou a conversa, me ligou um cara muito importante desse partido, né? Hoje do Pepuni. Falou, mas pra que você tá perdendo tempo discutindo aí de estatuto? Sabe quanto vai custar até 2016 você, né, negociar a legenda com um candidato a prefeito que vai ganhar? Não seja trouxa, homem. Aí nossa, cara, não quero isso pra mim não, né? Por isso que eu acho muito engraçado que fica esses vagabundos ficam falando, porque eles, as tentações, meu querido, assim, não tinha um ano de fundação nossa, as tentações estavam todas lá. As tentações estão aí desde sempre. Gente com muito pouco poder acumulado num país como o Brasil consegue, vamos dizer, não resistir a deliciosas tentações que já te aparecem. A gente tá no 11º ano, né? Meio coisa de retardado isso, mas tudo bem, né? E aí a gente queria montar um partido, sempre quisemos. Quando a gente vai para as eleições de 2018, a gente estava meio abandonando a ideia de partido, porque a gente sentia, é muito difícil, né? A gente tinha visto a lei eleitoral, falou, isso é impossível, a gente não tinha dinheiro, o MBL não tinha grana, e nem estrutura, e assim, a gente tinha um problema que, quem é que vai coletar as fichas, né? Essa militância nossa que gosta do Bolsonaro, então era uma merda. E também a gente tinha conversado, à época eu tinha falado, por exemplo, com o Reinaldo Azevedo, ele falou, Renan, a estratégia mais inteligente pra vocês é se infiltrar em vários partidos, entre alguns no PSDB, outros no MDB, outros no DEM, não sei o quê. E a gente falou, talvez seja esse o único caminho. E nós fizemos essa estratégia e era uma bosta. Uma estratégia uma merda. Vamos lá pro partido Missão. Quando a gente
viu, com a chegada do bolsonarismo ao poder, que não haveria outro caminho pra gente que não fosse montar um partido, me bateu uma agonia muito grande. Falei, cara, a gente não vai conseguir montar um partido. Mas eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que ir atrás de dinheiro, eu vou ter que ir atrás de pessoas que entenderam a necessidade de montar um partido. Aí vou abrir bastidores aqui. Sabe com quem eu fui falar pra gente montar um partido? Quem? Com o finado Gustavo Bebiano. Antes do Bebiano morrer, ele já estava rompido com o bolsonarismo. Me tornei amigo dele e começamos a conversar com o Bebiano. E aí a gente montou um time, um grupo de pessoas pra falar, vamos começar a ver o que precisa pra montagem do partido e tal. Ricardo estudando estatuto com o Renato, a gente estudando a lei eleitoral e tal. E aí eu comecei, o que seria a lógica? Então a lógica original do Partido Missão era a seguinte, ainda tinha muitas premissas tecnocráticas, né? Era a ideia de um partido cumpridor de metas. Então a gente queria montar um partido que se auto-extinguiria, ele teria um estatuto que se auto-extingue. Como assim? Ora, tão logo a gente batesse uma série de indicadores no Brasil, não precisava mais do partido. É como se nós tivéssemos uma missão. Então era assim, ó, você pegava os indicadores, ó, se o Brasil tiver 90% de cobertura de esgoto, se o Brasil se tornar o 5º PIB do mundo, se o Brasil tiver uma renda per capita de tanto, se os nossos índices de blá blá, a gente estabelecia uns índices e ficava com uma contagem regressiva rodando no site do partido e a gente criando as políticas públicas para bater isso. A ideia da missão era isso. Aí falou, isso daria um senso de missão para as pessoas. A gente queria um partido inovador, que era um partido com indicadores. E mais, você conseguiria replicar esses indicadores para os diretórios municipais e os estaduais. A ideia é legal. Olhando hoje, até hoje eu olho assim, a ideia era legal. Não sei se você concorda. Mas babaca pra caralho. Porque, tipo, o quê? A história acabou? Eu bati um indicador, a história acabou? Tipo, na Suíça, a maior parte dos cantões e dos municípios, esses indicadores são todos batidos. E a história continua, os problemas continuam, a vida continua. Mas era babaca. Era legal, mas era babaca, assim. Então, a gente pensou outros nomes, Brasil Livre, mesmo MBL. O MBL ele tem uma história, ele tem uma linha. O MBL vai continuar existindo, só pra entender, não vai alterar nada. O coração da operação chama-se Movimento Brasil Livre. Lembrando que não é um partido que terá um movimento. É um movimento que terá um partido. São duas coisas muito diferentes. Tá? Porque você tem o PT, aí você tem aquele monte de movimento social. Não, a lógica do partido é operar como movimento. E isso vocês precisam entender, porque a gente não vai se tornar burocrata. Tudo que importa de grandes forças militares ao longo da história, movimentos políticos, movimentos culturais, tudo se torna burocracia. O momento que o seu partido se torna burocracia, ele acaba. Trotsky já denunciava isso na Revolução Russa. Né? Repare uma coisa, Apple, né, era uma empresa inovadora monumental. Né? Ela foi inovadora porque ela tinha uma tropa de inovadores. O Jobs era o mais óbvio deles, né? Agora, quando o Tim Cook, ele morreu e assumiu o Tim Cook, que é acima de tudo um homem de operação, a Apple parece que ela engessou nessa capacidade inovadora dela. Ela virou uma empresa operacionalmente falando muito boa, uma burocracia muito boa, mas ela perdeu a vitalidade. A gente não pode deixar a vitalidade morrer. Então a gente sempre será acima de tudo um movimento, tá? E eu acho que isso é central para o entendimento que a gente tem do que a gente precisa fazer, né, do que precisa ser feito.